Mas, como primeira pauta, eu trouxe algo da agenda woke, que passou despercebido, mas eu gostaria de trazer aqui para vocês verem o cúmulo do absurdo. Onde é que nós chegamos? Nós chegamos, assim, a um círculo do inferno que Dante Alighieri jamais imaginou na Divina Comédia. Porque nós estamos numa desgraçada comédia aqui no Brasil. Aí vejam a que ponto a cultura woke está nos levando. Prestem atenção nessa notícia. Alemão, você separou aquelas imagens, né, do suposto, do intestino, etc., que eu te mandei, né? Ótimo. Então prestem atenção, porque eu tenho certeza que você, que ainda dá um crédito para a cultura woke, vai repensar isso depois dessa notícia. A artista plástica Claire Hills, que é intersexo e transgênero, não me pergunte o que, como, que eu não sei, ela criou um abaixo-assinado virtual para que o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo faça o parto para o nascimento do seu bebê. Segundo a descrição da petição online de Claire, ou Claire, sei lá como se diz, os médicos estão negando a gestação, mas agora, segundo ela, confirmaram a gravidez, mas querem fazer um aborto. Em um site, ela conta a sua história e mostra, inclusive, algumas imagens de ultrassom. Eu vou abrir aspas para a Claire. Diz o seguinte, que é esta que está na foto. Ela diz o seguinte: eles sugerem aborto, embora sintam meu bebê vivo, se movendo, e os batimentos cardíacos fetais estejam presentes, dentre outros exames clínicos que confirmam minha gravidez. Fecho aspas. Aí, meus senhores, opa, Vivi, ele foi conversar com médicos do Hospital das Clínicas. Alemão, você tem aquela imagem, aquela vermelha que está no site, que é a principal, você não pegou, né? Porque ela põe imagens de ultrassom, pode deixar aquelas imagens do ultrassom, e aí você vai colocar aquela imagem em vermelho, tá? Que está lá no site, já printa. Ela fez um ultrassom, vocês estão vendo aí a imagem do ultrassom desta intersexo transexual, que está fazendo um abaixo-assinado dizendo que os médicos do HC, o Hospital das Clínicas, que é vinculado à Universidade de São Paulo, primeiro negaram que ela estava grávida e agora, diz ela, que eles concordam, reconhecem o feto, mas querem que ela aborte. Vocês estão vendo aí a imagem de um ultrassom. Mas o mais interessante, que é o mais impactante no site, é que... Alemão, você achou a imagem? Então, esta imagem é a mais impactante no site dela, tá? Aí é a partir desta imagem que ela começou a mandar cartas para as universidades do mundo todo, essa daí, relatando o caso da gravidez. Ela mandou essas imagens. Vocês notam que a imagem vermelha que está no canto inferior da tela, né, ela aparece, né, um ultrassom com o feto. E aí eu fui consultar os médicos do Hospital das Clínicas. Agora vocês sentem, se você estiver no carro, você para, senão você vai bater. Essas imagens, elas são uma imagem de corte do intestino, porque ela não tem útero. E essa imagem é uma alça intestinal num momento de intervalo entre ar e fezes. E ela está mandando cartas para as universidades, está querendo acabar com a Faculdade de Medicina, com o HC, o Hospital das Clínicas, fazendo um abaixo-assinado, porque primeiro não reconheciam a gravidez. Agora que viram essas imagens do intestino com ar, eles reconhecem e querem abortar. Acho que vão dar um laxante para ela.
Vão dar um laxante. A que ponto chegamos, Geisiane? Olha, você mandou essa matéria hoje de manhã e quando eu cheguei aqui eu perguntei também para o Alemão se ele tinha entendido alguma coisa, porque eu acho que a primeira reação, e a reação do pessoal do chat é exatamente essa, eu não estou entendendo nada. Então o primeiro ponto é esse, eu também não estou entendendo nada. Intersexo, então, entende-se que é uma pessoa que teria os dois órgãos do sistema reprodutivo, não é isso? Existem 43 tipos, porque é conjugadinho. Pode ter útero, pode não ter útero, pode ter pênis e vagina. Então são 43. Essa pessoa não tem útero. Não tem. E aí transgênero, o transgênero então seria uma mulher que tornou-se... Não, um homem nesse caso, mulher, porque está dizendo, né, enfim, agora eles acham, enfim, que é social e tal, aquela coisa toda. Mas o ponto é, essa pessoa não tem útero. Como é que eles vão fazer um parto se não existe um útero? Agora, o que pode ter acontecido aí, pra você ver que tem um barrigão e tem a foto, pode ter acontecido alguma coisa psicológica e tal. Inclusive há mulheres biológicas e tal, que desenvolvem uma gravidez psicológica e aí isso é tratado. Então, talvez seja um caso de tratamento médico, mas um tratamento psiquiátrico, psicológico, para acompanhar essa pessoa. Não tem como fazer parto numa pessoa que não tem útero. Agora, laxante ou Luftal, professor? Aliás, ela superou a grávida de Taubaté. Superou. Ela superou a grávida de Taubaté. Pavi, vou ser muito direto, muito objetivo. É uma situação em que você encontra alguém que provavelmente pode... São três hipóteses. Ou pode estar querendo publicidade, ou alguém que pode estar tentando ser, depois vai dizer que de alguma forma tentou ser uma voz da comunidade woke, além da publicidade, alguma liderança, como pode ser alguém que realmente está tendo algumas questões psicológicas que precisam ser identificadas. Por exemplo, se ela é uma transgênero, ela está fazendo uma transição, certamente a quantidade de hormônios é possível que ela esteja uma sensação de gravidez psicológica, mas o tratamento não seria um tratamento para fazer um parto, o tratamento seria outro. No caso, a única coisa que se pode pensar em relação a isso, eu respeito todo mundo, mas a única coisa que pode pensar, ela precisa sim de um acompanhamento psicológico em especial. E se porventura ela está mal intencionada, é possível que aí haja alguma questão jurídica que tem que ser colocada contra ela, porque ela está difamando, injuriando e caluniando várias pessoas. E isso não pode ser permitido. Aí, no demais, sinceramente, é apenas um caso a mais de uma época que nós estamos vivendo, que é uma época de transição, de uma completa sanidade para algo que a gente não sabe o que virá no futuro. Mas certamente poderá ser algo muito ruim se nós dermos voz a coisas que não têm muito sentido. Ô, João, você veja, né? Os wokes negam o milagre, a santidade da gravidez da Virgem Maria, mas endossam a gravidez intestinal. Onde é que nós vamos parar? Pois é, Pavinato, na foto ele realmente parece, né, que é um bebê, mas com a sua explicação técnica ficou bastante claro, né, ainda mais vindo de profissionais da área. O que a gente vê nessa cultura woke é que é o mesmo caso do... Eu faço uma analogia do nome social, né, da lei do nome social, com os BRICS. Eles chegam com um discurso e aos poucos vão avançando. Lembra a história do nome social quando surgiu? Era uma questão, tem um nome social para a pessoa que a gente reconhece. A pessoa não se identifica com aquele nome de um determinado sexo. Ela, prefiro que o meu nome seja outro. Só que havia uma legislação e falou, isso tem que estar no RG da pessoa. Aí a coisa vai avançando. É o mesmo caso dos BRICS, que imagino que esteja na pauta. Ele surge como um bloco, a gente vai fazer algumas relações econômicas, e ele vai avançando tanto que o próprio Trump já respondeu. O que eu lamento muito é que, caso seja comprovado que ela está com alguma questão psiquiátrica, psicológica, realmente cabe um amparo e tudo mais. Mas, independente disso, é uma difamação, é um crime, é uma denunciação caluniosa, algo nessa linha. E esse tipo de segmento, extrato social, conta com uma espécie de benevolência assim, do Ministério Público, do Judiciário. Isso é muito comum, né? Tem alguns grupos que contam com um grande aparato, né? Vide aquele vereador que tinha invadido igreja em Curitiba e depois chegou lá no Supremo e revogaram a cassação do mandato dele porque alegou que ele representaria a comunidade negra, algo nessa linha. Então, para alguns a lei se aplica, né? Para metade do Brasil a lei se aplica e para outra metade eles fazem o que eles quiserem, Pavinato. Pois é. Luiz Arthur Nogueira, né, um dos médicos, né, com os quais eu falei sobre esse caso, me disse que provavelmente ela tenha ela seja portadora de alguma doença psiquiátrica, né? Mas ele não soube precisar qual foi, também não vem ao caso dizer qual seria. Mas, de toda forma, independentemente disso, vale lembrar que o PT, o Partido dos Trabalhadores,
em 2015, presidência de Dilma Rousseff, aprovou no Brasil uma lei que diz que não importa, a pessoa ela está em estado de coma, ela é esquizofrênica, ela é paranoide, ela não tem noção da realidade, elas são absolutamente capazes como qualquer outra pessoa. Ela acabou com o amparo psiquiátrico no país. Então veja isso também como um possível fruto dessas políticas desgraçadas que o PT, ele enfia na nossa sociedade. Porque se ela tivesse, por exemplo, não sei se é o caso, deixo claro, esquizofrenia, ela seria encaminhada ao HC para que isso fosse tratado, que ela fosse amparada. Mas com esta lei da Dilma Rousseff, do PT, de 2015, ela hoje não pode ser tratada como tal, a não ser que ela queira. Agora, muito dificilmente um esquizofrênico vai lá pedir, oi, eu sou esquizofrênico, eu quero fazer um tratamento. Ou uma pessoa em coma absoluto, ou eu estou em coma absoluto. Ela está em coma absoluto, ela não pode pedir ajuda. Então, isso faz parte desses desastres do Partido dos Trabalhadores, não?